O nascimento de Jesus Cristo e sua segunda vinda são dois dos eventos mais gloriosos da história do mundo. A maioria das pessoas não o reconheceu como Messias quando ele veio pela primeira vez à Terra em circunstâncias humildes, mas quando ele vier pela segunda vez em poder e grande glória, todos o reconhecerão. Temos agora o privilégio de viver na dispensação da plenitude dos tempos, quando a revelação dos últimos dias nos ensina grandes verdades sobre os eventos que antecederam a segunda vinda do Salvador e os 1000 anos de paz que então começarão. Assim como todas as profecias relacionadas ao seu nascimento foram cumpridas, todas as profecias relacionadas à sua segunda vinda também serão cumpridas. Em sua tradução da Bíblia, Joseph Smith examinou Gênesis e recebeu o livro de Moisés. A seção 45 foi recebida em março de 1831, quando Joseph disse que muitos relatórios falsos, mentiras e histórias tolas foram publicados em jornais e contados em todos os lugares para evitar que as pessoas investigassem o trabalho ou adotassem a fé. Nessa revelação, o Senhor disse a Joseph que começasse a traduzir o Novo Testamento. Grande parte da seção 45 é sobre o discurso do Salvador no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, e temos a sorte de ter sua própria interpretação deste capítulo tão discutido. Ele disse no versículo 16: "E mostrá-lo-ei claramente, como a meus discípulos o mostrei quando estive diante deles na carne, e falei-lhes dizendo: Como me tendes perguntado sobre os sinais da minha vinda, no dia em que nas nuvens dos céus eu vier em minha glória para cumprir as promessas que fiz a vossos pais." A seção 45 conecta o Antigo e o Novo Testamento e a revelação moderna dada a Joseph sobre os planos e propósitos do Senhor sendo cumpridos. A revelação nos fala sobre a iniquidade e as calamidades vindouras em nossos dias, e os justos que buscam Sião, onde podem encontrar segurança, paz e refúgio. Os apóstolos de Jesus ficaram perturbados quando ele lhes contou sobre os eventos dos últimos dias, e disse: "Não te perturbes, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que te foram feitas serão cumpridas." O Senhor nos diz muitas vezes nesta sessão para ouvi-lo com atenção. Ele quer nos alertar sobre os eventos dos últimos dias antes de sua segunda vinda, para que possamos estar preparados para eles. Esses ensinamentos não são apenas para aqueles que vivem na terra quando ele voltar, mas para todos em todos os lugares. Nossa própria morte pode acontecer a qualquer momento, e então encontraremos o Salvador, prontos ou não. Jesus nos diz nos versículos 3 a 5 que ele é nosso advogado junto ao Pai. Imagine o Filho de Deus, Criador da terra, que expiou nossos pecados e morreu na cruz, implorando por nós por causa de seu grande amor. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Ele quer que ouçamos sua voz, enquanto ele nos chama, e afirma seu poder e glória para que possamos confiar e ouvir o Deus de Enoque, como ele mesmo se chama no versículo 11. A única vez em que uma sociedade completamente unificada, de uma mente e um só coração, foram separados da terra e recebidos pelo próprio Senhor. Seus discípulos fizeram 2 perguntas sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira era quando isso aconteceria, e ele lhes disse: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Não os anjos de Deus do céu, mas apenas meu Pai." Ele não nos diz a data e nos deixa procrastinar o dia do nosso arrependimento. A segunda pergunta deles foi quais são os sinais de sua segunda vinda. E o Senhor respondeu com muitos detalhes. Ele quer que observemos esses sinais para que sua vinda não seja uma surpresa para aqueles que sabem o que procurar. E ele nos falou sobre os sinais positivos e negativos que podem ser literais ou espirituais. A plenitude do Evangelho será restaurada e haverá sinais e maravilhas nos céus. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue e as estrelas cairão do céu. Essas trevas podem ser literais ou referir-se às trevas espirituais dos últimos dias. Haverá terremotos em lugares diversos. Muitas desolações e pessoas serão destruídas e espalhadas entre todas as nações. Haverá sangue, fogo e vapores de fumaça. Haverá um flagelo transbordante, pois uma doença desoladora cobrirá a terra.
Precisamos ter cuidado para não atribuir isso a nenhuma doença específica em nossos dias. Os eventos de 2020 estão frescos em nossa mente, mas podem ser apenas um aquecimento para nos preparar para uma doença muito pior que afligirá a humanidade. Haverá guerras e rumores de guerra. No versículo 63, o Senhor advertiu os santos a se mudarem para o oeste antes da guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos. O amor do homem esfriará, os corações dos homens falharão e a iniquidade abundará enquanto o mundo se transforma em ódio. Deus não precisará destruir os ímpios, porque eles provavelmente irão destruir a si mesmos e uns aos outros. Sião será o único lugar seguro e pacífico na terra, enquanto o resto do mundo se destrói. E haverá um sentimento geral de medo e desesperança em todo o mundo. Embora seus discípulos não lhe tenham perguntado, o Salvador respondeu à pergunta mais importante sobre como podemos nos preparar para a sua segunda vinda. Ele nos dá sinais e profetas para advertir e dar-nos a oportunidade de nos arrepender e mudar. Como os discípulos no Monte das Oliveiras, não devemos nos preocupar ou temer esses sinais e eventos vindouros. Eles nos informam que ele tem muitas coisas importantes reservadas para aqueles que o amam e que podemos aguardar o grande dia do Senhor que está por vir. Ele nos prometeu redenção, restauração e ressurreição, e a plenitude do Evangelho brilhará nas trevas. Nenhuma geração de crentes será mais abençoada ou iluminada do que as anteriores à segunda vinda, e fomos abençoados com mais escrituras do que qualquer geração anterior. Aprendemos nos versículos 45 e 44 que Cristo virá à terra em poder e glória. Ele virá ao Monte das Oliveiras e ele se dividirá. Os judeus reconhecerão seu Salvador e chorarão porque o perseguiram. Veremos Jesus Cristo nas nuvens revestidos de poder e grande glória, e todos os justos se levantarão para encontrá-lo. Os orgulhosos e os ímpios serão queimados. Satanás será amarrado e não terá lugar no coração dos filhos dos homens, e não haverá iniquidade. A terra será dada a eles em herança, e eles se multiplicarão e se tornarão fortes. As crianças crescerão durante o milênio sem pecado para a salvação. O Senhor estará no meio deles, sua glória estará sobre eles, e ele será seu rei e legislador. O Senhor enfatizou repetidamente que devemos nos preparar para a sua vinda. Algumas pessoas acham que nunca poderão fazer ou ser boas o suficiente e ficam desanimadas, mas o Senhor nos aconselhou em Doutrina e Convênios que podemos preparar-nos para esse importante evento em nossa vida diária. O profeta disse-nos que, para nos prepararmos para a segunda vinda, não devemos nos preocupar com isso e viver o tipo de vida que estaríamos prontos para ela se fosse amanhã. Jesus nos disse como nos prepararmos para a sua segunda vinda com a parábola das 10 virgens que se baseia nos antigos costumes judaicos de casamento. A noiva foi escoltada até a casa do noivo e amigos se juntaram a eles ao longo do caminho. Quando todos chegaram, todos entraram para o casamento. Como os casamentos geralmente aconteciam à noite, os que esperavam pela noiva carregavam pequenas lamparinas a óleo. As 5 virgens prudentes prepararam-se com óleo em suas lâmpadas, enquanto as 5 tolas não trouxeram óleo suficiente ou permitiram que suas lâmpadas se apagassem enquanto esperavam. Quando o noivo chegou à meia-noite, as sábias estavam preparadas, mas as tolas não, e a porta do casamento foi fechada para elas. Eles bateram e pediram para entrar, mas o Senhor lhes disse: vocês não me conhecem. O noivo representa o Salvador, as virgens representam os membros da igreja, o casamento representa a segunda vinda do Salvador, e o óleo nas lâmpadas representa a preparação para este grande evento. Cada um de nós obtém este óleo da verdade que usamos para ver nosso caminho pela luz do Espírito Santo, gota a gota, em uma vida justa, e não é algo que possamos compartilhar uns com os outros. O Senhor nos disse para permanecermos em lugares santos e não sermos movidos. Essas podem ser nossas casas, capelas, templos e as estacas de Sião. O Senhor disse aos santos que construíssem a Nova Jerusalém, uma terra de paz, uma cidade de refúgio e um lugar seguro para eles. A glória do Senhor estará lá, e será o único lugar que não estará em guerra.
Os iníquos dirão: não subamos para a batalha contra Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis, portanto não podemos ficar. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações e chegarão a Sião, cantando canções de alegria eterna. O Senhor revelou-nos mais informações sobre esse grande evento do que a qualquer outro grupo na história, para que possamos estar preparados e permanecer em lugares santos, enquanto suas profecias são cumpridas ao nosso redor. Podemos então esperar com alegria este tempo quando ele retornará e dará início ao reino milenar de paz e retidão. E esta é a seção 45 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy Ponderfun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre alguém esta semana para refletir.